Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Está começando a nossa Escola Bíblica Online nesse domingo, dia 13 de fevereiro de 2022. Tivemos um tempo aí afastados, não foi por doença, mas tivemos aí com outros afazeres. E estamos de volta para encerrar esse tema tão importante que é obreiros na casa do Senhor, os obreiros de valor. Começamos falando sobre o cooperador, depois passamos para o auxiliar, depois falamos do diácono, o presbítero, ok? E depois comentamos sobre os 5 ministérios da igreja, de Efésios 4 e 11. Ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ok? Então hoje estaremos encerrando esse tema tão tremendo, tão maravilhoso, Hoje falando sobre o ministério do mestre, ok? Como o termo ali de Efésios 4:11 já diz, que é o último, que é o mestre. A palavra mestre ali quer dizer aquele que ensina, aquele que está apto para ensinar. Então o mestre nada mais é do que um professor, com os seus discípulos ou com os seus alunos ali, passando conhecimento, não simplesmente conhecimento, mas passando conhecimento que se pode aplicar no seu dia a dia. E é interessante notar que ali na continuação de Efésios 4 e 11, porque o Senhor Jesus colocou esses 5 ministérios, essas 5 funções na casa do Senhor. E o texto ali de Efésios 4 e 11 é bem explicativo em relação ao porquê desses 5 ministérios. Começa dizendo para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse aperfeiçoamento quer dizer tornar apto, tornar a pessoa pronta para o quê? Para a obra do ministério. Isso é, para ser usado em prol do reino de Deus e edificação do corpo de Cristo, isto é, tornar o corpo de Cristo, a instituição aqui da terra, a instituição, a noiva de Cristo, melhor assim, tornar a noiva de Cristo mais fortalecida. Também para chegar a uma unidade de fé e o conhecimento do Filho de Deus. Essa unidade de fé é simples, todos terem a mesma crença. E o conhecimento no Filho de Deus é ter discernimento de quem realmente é o Senhor Jesus Cristo e o que Ele representa para a sua vida. E também para não ser mais como meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina. Essa palavra menino ali quer dizer uma criança, sabe aquela criança que você pega pela mão e leva para onde quiser? É esse tipo de menino que está falando ali o texto. Menino inconstante. A ideia que é uma pessoa ali sendo levada pelas ondas do mar. Então vamos colocar aqui, você coloca uma boia no mar ali, então a onda que leva a boia para lá e para cá. Então essa que é a ideia da pessoa inconstantes, por todo vento de doutrina. Vento de doutrina, na verdade é um ensino passageiro que vem, parece que é bom, parece que vai trazer uma revolução e não é nada, simplesmente vem, passa e só traz estrago para o corpo de Cristo. E por isso que o texto é tremendo, que diz que esse vento de doutrina vem por homens fraudulentos, pessoas mentirosas, pessoas que querem benefício próprio, pessoas que querem trazer contenda no meio do povo de Deus, pessoas enviadas pelo maligno. Então, como se proteger disso? Para isso tem os 5 ministérios. E hoje vamos falar de uma parte muito importante, que é o mestre, que é uma parte muito importante para todos esses problemas ali não acontecerem com o povo de Deus. Como eu já citei, Efésios 4:11, mestre é aquele que ensina, é o professor. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 8:19, foi chamado por um escriba de mestre. Escriba é o intérprete da lei, é a pessoa que tem o conhecimento da lei, que escreve a lei, que faz ali os manuscritos, os pergaminhos da lei, faz as cópias. Então é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande das escrituras. Então essa pessoa, escriba, chama o próprio Senhor Jesus, um carpinteiro, chama ele de mestre. Para você ver como que o ministério de Jesus estava envolvido com o ensino da palavra. Praticamente eu entendo que 70% a 80% do ministério de Jesus era voltado ao ensino. O Evangelho de Mateus é muito voltado para o ensino, principalmente nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Ali nós podemos ver a lei do reino. Então ali no capítulo 5, versículo 2, diz que Jesus está ali com as multidões e os seus discípulos chegam ali junto com ele e ele começa a ensinar.
Não é simplesmente passar um conhecimento daquilo que ele sabe. Ele passa um conhecimento que eles podem aplicar na sua vida. E que eu acho interessante, tinha toda aquela multidão ali, mas só quem vai aos pés de Jesus ali para aprender é os discípulos. Talvez fossem 70, talvez fossem mais, não sei, mas somente os discípulos foram ali. Eu quero aprender mais, Senhor. Então Jesus estava ali dando um conhecimento aplicável, que realmente ia trazer mudança na sua vida, que ia trazer crescimento espiritual na vida daqueles que estavam ali ouvindo. Não era simplesmente um passar conhecimento, porque o côvado tem 45 centímetros, porque Israel tem tantos quilômetros de largura e altura e não sei o que. Não é simplesmente isso, é ensinamentos que podem realmente ser aplicados no nosso dia a dia para nosso crescimento da nossa vida com Deus. Por isso que é importante essa função do mestre, gente. O mestre é uma das funções mais importantes dentro do meio cristão. O mestre, ele tem que ser realmente o cara escolhido para fazer aquela função. Ele tem que ser realmente a pessoa escolhida por Deus, e o ministério tem que entender que esse é o cara que vai ali trazer crescimento espiritual para a congregação, para aquele ministério, para aquela placa, ok? Então agora vamos falar as 3 características do mestre. As características naturais dele, que são da pessoa dele, as características ministeriais, aquilo que ele faz em prol do reino, e as características espirituais do mestre, ok? Então vamos lá, as características naturais, que é própria do seu ser. Primeiro, a pessoa que tem chamado de mestre, ele gosta muito de ler, ele lê sempre, de vez em quando ele está lendo alguma coisa nova, seja o que for, ele está procurando ler alguma coisa, ele gosta muito realmente de ler. E ainda que quando ele lê em público, todos conseguem compreender a sua leitura é muito pouco passível de erro, só quando ele lê textos às vezes muito extensos, que uma hora ou outra ele pode errar uma palavra, mas é muito raro, porque aquele que tem a chamada de mestre tem uma leitura muito fácil, muito tranquila. Ele lê com pausa, ele lê com vírgulas, ele lê com ponto, ele não se atrapalha todo, então ele tem uma leitura muito boa. E ele também conta histórias e narra fatos de uma forma que as pessoas conseguem entender de uma forma bem clara. As pessoas conseguem visualizar na sua mente aquilo que ele está narrando, aquele fato que ele está ali trazendo para aquelas pessoas. E ele também escreve com muita facilidade. Ele escreve, é muito fácil para ele escrever. E também ele memoriza textos de uma forma muito tranquila, muito fácil. E ele tem vários livros na sua casa, inclusive ele deve, em alguns casos ele tem até uma vasta biblioteca, só que ele não é muito de emprestar esses livros, ele não gosta muito de emprestar esses livros, ele tem até um certo ciúme dos seus livros. E ele também, uma característica natural dele, ele está sempre pronto para aprender. O mestre, aquele que tem chamado de mestre do Senhor Jesus, ele está sempre pronto para aprender. Não importa o grau de conhecimento que a pessoa que vai ensinar ele tem, ele sempre consegue aprender algo com uma pessoa. Seja uma pessoa com pouco conhecimento, seja uma pessoa com muito conhecimento, não importa, ele sempre está aprendendo alguma coisa com alguém. Agora vamos para as características ministeriais do mestre, aquilo que ele faz em prol do reino, ali na congregação, na placa onde ele serve ao Senhor. Ele é o mais prático dos 5 ministérios. De todos os 5 ministérios, já falei aqui, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ele é o mais prático de todos os ministérios. Ele não é muito emotivo quando ele fala, quando ele prega, ele é mais razão, né? Ele não tem aquela emoção, aquela paixão que as pessoas gostam de ver às vezes nos pentecostais, que eu acho muito legal, mas o mestre não, ele é mais razão. E geralmente ele não sai muito para pregar, geralmente ele ministra onde ele é membro, onde ele serve ao Senhor, ele fica só naquela congregação ministrando a palavra de Deus. Ele até sai para pregar, mas ele fica mais na congregação dele. Ele sempre coloca os ensinos de uma ordem correta, sempre os ensinos dele têm começo, meio e fim. Ele ensina muito tranquilamente, passo a passo um ensinamento. Você vai andando, caminhando com ele naquele ensinamento até chegar lá no ponto comum, no clímax, vamos dizer assim, onde ele quer trazer aquele ensinamento que você vai aplicar na sua vida. Por isso que ele sempre apresenta detalhes daquilo que ele está ensinando. Ele traz detalhes que ninguém vê, ele consegue ver coisas que ninguém vê, e os detalhes que ninguém vê, o mestre consegue ver, e ele sabe certinho o que Deus chamou ele para ensinar. Alguns ensinam sobre vida cristã, outros sobre casamento, outros sobre adolescentes, outros sobre santificação, não importa.
o mestre geralmente ele tem um foco que Deus chamou ele para ensinar. E esse foco não é fixo, não é engessado. Esse foco tem várias variantes. Então, aquele tema que Deus chamou o mestre para ensinar vai ter muitas variantes. E porque ele tem o seu método particular de ensinar. Geralmente, cada mestre tem um método particular. Às vezes são muito parecidos, mas se você vê, eles se diferem. Cada mestre tem uma forma de ensinar. Alguns usam símbolos, outros usam o quadro, outros usam muitos livros. Então, cada um tem uma forma de ensinar o povo de Deus. Alguns são um grupo, numa sala, outros são ali sentados numa mesa. Então, cada um tem um tipo de ensino, de método de ensino que Deus chamou. E ele também sempre procura opiniões divergentes daquilo que ele vai ensinar. Vamos lá usar um exemplo aqui, o preto e o branco. Ele sempre procura o preto e o branco daquele tema para haver o conflito ali, para ele ter realmente uma busca mais profunda daquilo que ele está ensinando. Não trazer só a opinião do ministério, a opinião da pessoa. Tem que trazer, isso eu concordo, tem que trazer opiniões divergentes para as pessoas que estão ali ouvindo saberem realmente ter uma base boa daquilo que elas vão viver para Deus através do ensino do mestre. Veja como é importante o ministério do mestre na congregação. Agora vamos encerrando aqui com as características espirituais do mestre. O mestre, apesar de no começo eu ter falado que ele é mais razão do que emoção, ele tem as características espirituais dele, é óbvio. Todos os 5 ministérios que eu citei aqui têm suas características espirituais. Então o mestre, por exemplo, ele tem os 9 dons do Espírito Santo na vida dele, como todo crente tem. Os 9 dons do Espírito Santo, ali de 1 Coríntios capítulo 12, é para toda a igreja. Só que cada ministério tem o dom mais forte. E o mestre, os dons mais fortes dele é a palavra de sabedoria e o dom da fé. O dom da fé ele é o motor que influencia a palavra de sabedoria, que quando ele recebe a palavra de sabedoria de Deus, esse dom da fé vai agir naquele dom ali de palavra de sabedoria e vai impulsionar o mestre para trazer aquele ensinamento ali e vai ser tremendo no meio da congregação. E uma das tremendas características espirituais do mestre, o Espírito Santo chama ele para dar ensinamentos profundos. Às vezes é de madrugada, quando ele está dormindo, dependendo do nível da unção, o Espírito Santo acorda ele e dá ensinamentos tremendos. Às vezes num flash ali, em questão de segundos, o mestre ele escreve ali folhas e folhas daquele ensinamento que o Espírito Santo acabou de dar para ele ali. Porque ele tem um canal aberto com o Espírito Santo para tirar dúvidas em relação a ensinamentos. O mestre é tremendo. Quando ele tem uma dúvida em relação ao ensinamento, ele busca a face de Deus através do Espírito Santo e ele dá a resposta certa, biblicamente, pela Bíblia. Não dá uma opinião, não dá ali para você falar uma opinião no meio da congregação que pode trazer algum problema. O Espírito Santo geralmente dá a resposta com base pela palavra, gente. Isso é tremendo. E às vezes, gente, ele está andando ali no dia a dia dele e ele vê situações ali do dia a dia e na hora o Espírito Santo revela uma parábola ali para ele trazer para a congregação, para onde ele é o mestre naquela congregação. O Espírito Santo mostra, ele vê uma situação ali do dia a dia, o Espírito Santo mostra para ele aquela situação, ele aprende aquela situação e depois vai pela palavra, com base na palavra, traz uma aplicação tremenda ali para o povo de Deus. Tudo isso por causa do ministério de mestre e da intimidade que ele tem com o Espírito Santo. Por isso que a sua palavra vai direto ao coração dos ouvintes. A palavra que o Espírito Santo dá ali para o mestre, aquele ensinamento, vai direto ao coração dos ouvintes. Por isso que os ensinamentos do mestre, o tempo que ele fica ali ensinando, não é maçante. É maravilhoso, você não vê o tempo passar e você sai dali edificado na palavra de Deus, com ensinamentos direto do trono de Deus, usando o mestre para esse tão importante ministério dentro das nossas congregações, dentro das nossas placas, das nossas denominações. É um ministério que às vezes é pouco valorizado e que deveria ser mais valorizado. O ministério, a liderança do ministério devia investir mais nos mestres, devia pagar curso para os mestres, dar livros para eles, não só aquele seminário na igreja. Por isso que o ministério deveria investir mais nessa chamada do mestre. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Eu demorei um pouco para encerrar esse tema e está vindo coisa boa por aí, tá? Estou fazendo um curso de teologia, estou me aperfeiçoando e vou trazer um curso teológico aqui para nós de primeira, tá bom? Você vai ser edificado através da palavra de Deus. Vamos falar sobre todos a gama de ensinamentos, de matérias que tem no curso teológico, ok?
Eu conto com você. Isso aqui não é para ganhar dinheiro, isso aqui é realmente para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Beijo no coração. Deus abençoe a todos. Tchau.